Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Vamos dar sequência à leitura da Palavra de Deus e que bom que você está aí do outro lado. Se você voltou é porque você gostou e acha importante acompanhar, fazer a leitura da Bíblia e isso é muito bom. Portanto, compartilhe com outras pessoas, faça com que outras pessoas possam acompanhar também a nós na leitura da Palavra de Deus. No final do vídeo, quero te pedir, deixa lá o seu comentário e o seu joinha, certo? O comentário seu de tudo aquilo que você leu, o que você achou, o que nós podemos fazer aqui que possa melhorar a leitura, tá? E isso é de tamanha importância. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É importante que você faça isso, certinho? Vamos à leitura, pega a sua Bíblia e vamos ler neste momento. Vamos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 35, versículos 1 a 19. Jeremias, capítulo 35, versículos 1 a 19. Vamos ler. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais, peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem
vinho foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos Recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Ainda em Jeremias, abre no capítulo 36, versículos 1 a 32. Jeremias, capítulo 36, versículos 1 a 32. Vamos ler? Sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo
em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Geldi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuzi, dizer a Baruque o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas suas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe, assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos para os outros e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciarem-os ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo, declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque, com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Geldi para que trouxesse o rolo, e Geldi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Geldi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha os escolhido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo, toma ainda outro rolo e escreve nele
todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele anunciando? Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele, sobre a sua semente, sobre os seus servos, a sua iniquidade, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 a 25. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 a 25. Vamos à leitura. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus e persevere de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião a adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros
filhos que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Vamos para o livro dos Salmos, de número 89, versículos 14 a 37. Livro dos Salmos, de número 89, versículos 14 a 37. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo, ungi, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também, por isso, lhe darei o lugar de primogênito. Falei, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios.
uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, a sua descendência durará para sempre. O seu trono será como o sol perante mim, será estabelecido para sempre, como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Livro dos Provérbios, capítulo 25, versículo 25 a 27. Abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 25, versículos 25 a 27. Vamos à leitura. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Encerramos esta leitura com muita alegria no nosso coração e sempre contando com você daí do outro lado, que continua aqui lendo a palavra de Deus conosco. Certamente seremos enriquecidos com esta palavra. Que você possa compartilhar com outras pessoas este vídeo, tá? Outras pessoas possam ler a Bíblia conosco. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. É de tamanha importância tudo isso. E deixa aí o seu comentário e o seu joinha. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.